Vamos lá. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. E agora eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, coronel Eduardo Drigo da Silva. Coronel, muito boa tarde, obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Eu que agradeço, mais uma oportunidade de estar conversando aí com um amigo de várias batalhas aí, e agora pela primeira vez na reserva, né? Todas as outras vezes que nós conversamos, eu estava na ativa aí no comando do Corpo de Bombeiros aqui da região, ou em ocorrência, ou em alguma outra atividade. E agora, primeira entrevista, primeira conversa que eu estou tendo com um amigo aí, e junto com o teu público, agora na reserva, né? Ótimo. Bom, e foram quantos anos de atividade no Corpo de Bombeiros? Então, o Corpo de Bombeiros, ele é uma área especializada da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, de corporação Polícia Militar, eu tenho aproximadamente 32 anos, hein? 31, 30, quase 32 anos de serviço na Polícia Militar. Quase chegou nos 32 lá. E, especificamente de bombeiro, foram 21 anos aí nessa área especializada. Legal. E 32 anos de excelentes serviços prestados. Isso só não é frase de diploma, não de condecoração. É realidade de quem acompanhou o seu trabalho. E trazendo agora toda essa experiência para a consultoria de empresas, você está inovando aí, abrindo um novo negócio que é para levar essa expertise, esse conhecimento sobre a prevenção de incêndios, que eu tenho certeza que o bombeiro prefere, acima de tudo, prevenir do que ter que combater as chamas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na realidade, eu me considero muito abençoado, né? Eu tive a oportunidade de escolher uma carreira e trilhar essa carreira ali, desde cadete até o posto de coronel, e fazendo o que eu gostava de fazer, efetivamente proteger a população, estar junto com a população, atuar naquelas situações de maior gravidade e poder dar uma resposta positiva, poder estar ajudando aquelas pessoas. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade também de me formar em Direito e também em Engenharia Civil. Fiz mestrado na parte de segurança pública e fiz especialização na área de perícia, avaliação imobiliária, na área de engenharia. E trabalhei durante algum tempo nessa parte do departamento técnico, que cuida especificamente aí das aprovações de bombeiros, das análises de projeto de proteção contra incêndio. E agora, findada essa carreira aí, né, que são 32 anos aí, vendo tudo de bom e de ruim que a gente consegue ver no atendimento de ocorrências, eu me sinto preparado para compartilhar agora com a população, como você mesmo disse, a experiência, a expertise, justamente na área de prevenção contra incêndio. Então, estou montando a consultoria, a empresa Engedrigo, né, que é uma empresa voltada para engenharia com foco em proteção contra incêndio. Ótimo. E ela é mais voltada para empresas que normalmente precisam mais desse tipo de análise, de consultoria, muito anterior, acho que até o processo, até o projeto de construção de uma edificação, ou também... Caminham junto. Porque tem muita gente que só pensa nisso, até na instalação elétrica, depois de levantar a casa, aí que vai fazer os buracos para passar conduíte, aquelas coisas todas. E aí é um problemão, né? Aí é um problemão. Isso aí tem que ser começado a pensar na hora que está se imaginando o projeto, né? Sim, sem dúvida. Caminha junto o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico e o projeto de proteção contra incêndio, o ideal é que eles caminhem juntos. Na realidade, no estado de São Paulo, todas as edificações, independente de suas ocupações, elas precisam ter um projeto de proteção contra incêndio. Pode ser um projeto simplificado, pode ser um projeto técnico de proteção. Pois bem, a exceção das residências unifamiliares, ou seja, aquelas casas em que mora uma única família, essas estão dispensadas do AVCB, da apresentação do AVCB. Mas todo o restante, residências multifamiliares, os condomínios, as empresas, as indústrias, os escritórios, os shoppings, e todo tipo de ocupação, ela precisa de um atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, a fim de que ela possa apresentar junto ao órgão municipal competente para que seja expedido ou o alvará de funcionamento ou o habite-se da edificação. Então, é importante que as edificações estejam regularizadas por uma série de motivos. O primeiro, para que seja de acordo com a legislação, né?
Mas também por questões de seguro, por questões da própria segurança dos ocupantes daquela edificação. Se nós formos pensar principalmente em edificações com ocupação coletiva, né, as residências multifamiliares, as próprias indústrias, que tem uma grande gama de operários, de colaboradores ali trabalhando, os centros comerciais, shopping centers, cinemas, teatros, restaurantes e por aí vai. Né? Então, todas elas devem estar regularizadas e devem ter ou o AVCB, que é o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ou o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros. O que difere um do outro? Basicamente, o tamanho da ocupação, o tamanho da edificação. Né? Então, edificações até 1.500 metros de área construída, utiliza-se o projeto técnico simplificado para o qual é expedido o CLCB. E nas edificações com área construída acima de 1.500 metros, tem que se apresentar um projeto com as plantas, que é o projeto técnico de proteção contra incêndio. E aí é expedido, ao final de todo esse processo, o atestado de vistoria, o AVCB. Ótimo. E também o cuidado ao contratar um profissional para fazer esse estudo, para dar essa consultoria, ele pode, inclusive, também redundar, por exemplo, numa economia de custo de energia depois, porque quando você faz um projeto bem estruturado, você acaba seguindo algumas normas. Eu falo isso porque eu tive uma experiência com um amigo que construiu uma casa, e depois da casa pronta ele foi pedir a ligação, isso na época da Eletropaulo, foi pedir a ligação de luz, e a Eletropaulo falou, não, mas você tem que botar uma entrada trifásica, que era uma entrada de indústria, porque ele falou que ele queria ter 6 aparelhos de televisão, 2 geladeiras, micro-ondas, forno elétrico. Aí o cara faz o levantamento do consumo de energia que ele vai ter e fala, então você vai pagar energia a mais também, porque você tem quase que uma instalação de uma indústria. Tem que colocar uma cabine primária ali. Dá esse problema todo. E, por exemplo, uma coisa que as pessoas não se preocupam quando vão construir, de colocar lá o fio terra, lá, aquele ferro que você tem que colocar até o fundo da casa, por causa do raio, essa coisa toda que acontece. Sim, sim. Esse estudo pode, além de garantir tranquilidade, que você não vai ter problema de incêndio, também significar na frente uma redução de custo com energia. Sim, sem dúvida. E assim, por incrível que pareça, né? Isso jamais poderia acontecer, mas é uma realidade do nosso país, infelizmente. Mesmo eu fiz a faculdade de engenharia civil e durante o curso, né, nós orçávamos, né? Tinham mais alguns bombeiros que estavam fazendo curso junto comigo lá, então nós orçávamos alguma coisa para puxar para essa área de proteção contra incêndio. Mas a realidade é que nem a faculdade de engenharia, nem a faculdade de arquitetura, nenhuma delas, ou muito poucas delas, Brasil afora, tem sequer uma linha a respeito de prevenção contra incêndio, o que se acentua um verdadeiro absurdo, porque, na realidade, como eu disse, o projeto de proteção contra incêndio, ele deve, ou pelo menos deveria, caminhar junto com o projeto arquitetônico, junto com o projeto de engenharia, a fim de que, desde o princípio, já se criem os meios, os mecanismos para a instalação posterior dos equipamentos que serão necessários. Porque, senão, acontece justamente isso, um gasto que não estava previsto, talvez, lá no orçamento, isso quando não inviabiliza a própria obra. Nesse pouco tempo aí que já estou exercendo aí a consultoria, eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas, de ver alguns casos ali, que se afigura inviável, situações de hospitais que não foi feita a previsão lá do sistema de proteção adequado e que aumentou mais do que poderia ser aumentado pela norma, faltando aí as rampas para escape, locais onde a compartimentação, galpões de armazenamento, onde a compartimentação deveria ter sido de uma determinada forma para conter o incêndio não foi feita, então agora terá que ser complementado com um sistema de chuveiros automáticos, que é infinitamente mais caro do que se tivesse feito a compartimentação. Então, é muito importante que as pessoas que forem regularizar seus imóveis, principalmente aqueles de maior tamanho, maior magnitude, procurem profissionais efetivamente especializados e conhecedores do assunto, para que depois não tenha que ter justamente esse tipo de sabor, de gasto extra e, por vezes, até a inviabilidade de ocupação do imóvel para aquilo que ele pretendia. É verdade. Eu estava pensando... Porque, só complementando, cada tipo de ocupação vai exigir um tipo de equipamento de proteção. Então, a proteção de um shopping center é diferente da proteção de um parque de tanques, que é diferente da proteção de uma igreja, que é diferente da proteção de um edifício residencial. Para cada uma delas, está previsto na legislação, isso está planificado, codificado, existe o decreto estadual de proteção contra incêndio, né, que prevê para cada tipo de ocupação um tipo de equipamento de proteção, de tal forma que até que se
por exemplo, o que acontece até bastante hoje em dia, né? Imóveis que eram utilizados como, sei lá, como uma ocupação, como um galpão de armazenamento, e hoje virou uma igreja, né? Muda totalmente a concepção, né? O público que vai utilizar aquele imóvel e tal, e aí é necessária a substituição do projeto e a adequação dos equipamentos de proteção contra incêndio. Então, Eu tudo imagino. isso é realmente um quebra-cabeça que precisa de gente especializada para fazer. E a legislação ela é muito complexa, ela é detalhista, né, em todos os sentidos. Né? Eu lembro disso porque eu trabalhei no começo da minha carreira como auxiliar de contabilidade, em escritório de contabilidade, e para você pedir, por exemplo, abrir um bar, você ia fazer a parte contábil ali, você precisaria pedir autorização, o AVCB, que você citou aí, essa coisa toda, e às vezes dava complicações, porque tem a área de ventilação que tem que ser adequada, janela, questão de azulejo. Tem uma série de detalhes. Eu imagino que na área também de incêndio, a legislação seja bastante específica e necessária para isso. Agora, eu fiquei pensando, Sim. até para a contratação de um seguro, uma empresa, por exemplo, precisa contratar um seguro, com certeza a seguradora vai mandar um engenheiro para o local para fazer a vistoria, para ver como é que são as instalações, para saber até que ponto ela se responsabiliza por aquilo, em que valores. Isso é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Um dos primeiros fatores cobrados pelas empresas seguradoras são justamente a apresentação do laudo do bombeiro, o atestado de vistoria, né? Demonstrando que a edificação está de acordo com a legislação, e, além disso, o funcionamento dos equipamentos. Porque, na realidade, o AVCB ele é expedido com uma certa validade. Dependendo do tipo de ocupação, ele pode valer de 1 ano até 5 anos. Então, um restaurante, que é um local de afluxo muito grande de pessoas, o AVCB, ou o buffet, né, para festas e tal, o AVCB é expedido com validade anual. Então, todo ano tem que ser renovado, todo ano tem que ter vistoria. Já uma edificação residencial multifamiliar, um condomínio de apartamentos, a validade é de 5 anos, porque o tipo de ocupação é diferente, as pessoas na edificação lá residencial são fixas, conhecem a edificação, enquanto no buffet, no restaurante, são sazonais, elas não conhecem, não sabem rotas de fuga e tal. Então, por isso, existe essa diferenciação. E, na realidade, o AVCB ele é um retrato daquele momento da vistoria. Né? Então, o vistoriante do Corpo de Bombeiros vai lá, com o projeto na mão, hoje num tablet, né? Abre a planta lá, verifica se o que foi previsto no projeto foi instalado, se está em funcionamento. Se está em funcionamento, expede-se ao VCB com a validade para aquele tipo de ocupação. Mas, a partir daí, a manutenção desses equipamentos em funcionamento é uma obrigação do proprietário ou do responsável pelo uso. De tal forma que a seguradora, então, além de cobrar o VCB, ela manda alguém lá também para ver se os equipamentos estão tendo a devida manutenção, se está funcionando, existem inspeções periódicas. E isso reverte diretamente no custo, né? Que não tem a menor sombra de dúvida de que boa, o deu uma vai pequena travada, aumentar. mas deu para entender que isso reflete efetivamente no custo no final. Eu queria perguntar, aproveitar o seguinte: a gente vê várias construções pequenas e que proliferaram nos últimos anos, conjuntos assim de 4 apartamentos. O cidadão pega lá um dinheirinho num terreno relativamente pequeno, constrói 2 embaixo, 2 em cima, garagem. Isso é considerado habitação coletiva, ela também precisa dessa vistoria. Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Também há necessidade do AVCB, e essa edificação, se ela tiver, como eu disse lá, menos de 1.500 metros, será um procedimento simplificado, em que basicamente haverá a vistoria do Corpo de Bombeiros com a instalação aos 1.500 metros de área construída, haverá a necessidade, inclusive, da apresentação de plantas, e aí é o procedimento normal de um projeto técnico de bombeiro. Né? Possivelmente não, com certeza, haverá a instalação dos Correto. Coronel Drigo, eu ficaria aqui mais um tempo. sistemas que forem necessários para aquela edificação. A gente não fala, estava com saudades de conversar, mas o tempo de televisão é curto. A gente vai voltar a falar mais vezes. A Engedrigo vem aí, né? Você está ainda preparando aí, está preparando um site que vai ter informações, o pessoal daqui a pouco já vai poder consultar, né? Eu tô no aguardo da burocracia para me liberar o CPJ ali, né? A gente tá abrindo a empresa, então o CNPJ estando no ar, acredito que até o final dessa semana. Eu devo colocar no ar também o site da Engedrigo, vocês vão poder consultar como Engedrigo mesmo, né? AVCB Engenharia ou Engedrigo, vai transportar para esse site ali, e lá nós vamos ter uma série de anotações a respeito, orientações de como regularizar a
qualificação, orientações, não é uma consultoria, eu diria assim, até de graça para as pessoas que quiserem verificar lá, as coisas mais simples serão indicadas lá como se deve proceder. Pretende, inclusive, lançar um produto eletrônico, talvez um e-book, talvez uma série de aulas aí, voltadas para o público em geral, para esses procedimentos mais simples, e para o público técnico, engenheiros e arquitetos, para que eles consigam, tenham condições de operar lá o sistema do Corpo de Bombeiros, que é o Via Fácil, e que não encontrem tantas dificuldades, para que o Via Fácil realmente seja um Via Fácil e não uma Via Crucis, né? E aí a pessoa consiga regularizar aí da forma mais rápida possível a sua edificação, porque, afinal de contas, principalmente ao término dessa pandemia, né, ou no decorrer da pandemia, o país não pode parar e a gente vai ter que ter as coisas certas, regularizadas, prontos para produzir aí, para a gente recuperar a economia do país. Né? Tá ótimo. Coronel Rodrigo, obrigado pela entrevista e a gente vai voltar a falar mais vezes. Sucesso aí no teu trabalho. Mais uma vez, eu que agradeço aí, Joaquim, é uma satisfação muito grande conversar contigo e com o teu público também. Estamos à disposição aí. Ótimo. Coronel Rodrigo, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, falou com você.